Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo Santiago, eu sou pneumologista, eu faço parte da diretoria médica da Abra e com muito orgulho venho aqui através da Associação Brasileira de Asmáticos dar algumas orientações para vocês, explicar o quão importante é vocês manterem ativa a nossa vida até como comunidade para ficar esperto quanto às audiências públicas, às consultas públicas que a gente tem e vamos recebendo, geralmente orientado por órgãos sérios como a Abra para fazer com que a gente tente fazer participar realmente da nossa vida política do nosso país e quanto aos tratamentos que a gente pode vir a ter disponíveis tanto pelo SUS muitas vezes, né, pelo alto custo, ou até realmente pelo rol da ANS, através de seus planos de saúde, seus convênios médicos. Foi-se o tempo em que a asma realmente era algo muito complicado de se tratar e muito triste, sem grandes melhorias quanto à vida das pessoas, né? Mudou muito, a medicina avançou, a pneumologia avançou mais ainda e infelizmente a gente sabe que todos os avanços da pneumologia não chegaram para todos os médicos, inclusive. Então cabe a nós pneumologistas sempre educarmos e orientarmos aos pacientes que têm algum problema de saúde, principalmente os portadores de DPOC, que é o enfisema pulmonar, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, e, claro, os asmáticos. Os asmáticos, eu sempre falo que os meus pacientes que têm asma têm que saber mais de asma do que o médico do PS. Eu até brinco também que a minha paciente asmática tem que saber mais de asma do que o seu ginecologista. Por quê? O colega médico está lá ajudando, salvando vidas, mas não é a especialidade dele. E a doença sendo a doença do asmático, ele tem que conhecer a sua doença. E é uma doença que não tem cura, mas tem controle. Tem como ter uma vida totalmente normal, desde que trate direitinho. Mas o tratamento, aí sim, entra a importância que nós deixemos vocês todos bem orientados no sentido de manter o tratamento adequadamente, manter o seu acompanhamento médico com o seu especialista, com o seu pneumologista, através de exames funcionais, né, que a gente chama de prova de função pulmonar, que é a espirometria, através de exames de sangue, quando for o caso, exames de imagem, se precisar, e até alguns questionários para avaliar o controle da sua doença, o controle da asma. Vamos lembrar que a asma é uma doença que não tem cura, mas tem controle. E volto a dizer, tendo o controle, o paciente pode e deve ter uma vida normal através das medicações, através dos tratamentos, que na gigantesca maioria das vezes vai ser através de medicação de spray, medicações inalatórias, medicações em dispositivos em pó, mas enfim, para ir aos pulmões, as medicações para agir nos brônquios, nos pulmões, para que tenha essa ação tópica e efetiva. Em alguns casos, os pacientes precisam realmente de tratamento biológico, um tratamento mais moderno, mais avançado e mais caro realmente. E a gente sabe que muitos deles estão disponíveis tanto no SUS pelo alto custo, como pelo rol da ANS também. E são caros. Se o paciente não tiver essas orientações, ele não vai conseguir fazer uso da medicação para ficar bem. E conforme vão saindo essas medicações mais modernas, essas opções terapêuticas, até diagnósticas mais modernas, a gente precisa, volto a dizer, ficar ativos e participar, né, dessas audiências, dessas consultas públicas, e podem ficar de olhos abertos que a Abra está sempre deixando vocês muito bem orientados, né, muito bem espertos quanto a isso. E eu venho aqui como pneumologista e trago aqui, falo em nome de vários amigos e colegas pneumologistas, que a nossa ideia, o nosso intuito é sempre orientar e informar vocês, pacientes, para ter qualidade de vida, para não ter que ficar falando da doença. E aí o que eu sempre trago, que virou uma regra que eu tenho trazido para meus pacientes, principalmente aqui nas redes sociais: cuide da sua saúde para não ter que cuidar da doença.